Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Sou Elaine de Moraes, consteladora, terapeuta holística. Vamos convidar a Marli. Chegou o convite aí, Marli. Não foi, né? Veio sim. Só não tá aparecendo você. Como é que eu tenho que fazer? Viu? A gente aprende, hein? Boa noite a todos. Boa noite, Elaine. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos, bem-vindos. Marli, Todos eu vou verificar minha internet aqui. Então tá. Sejam todos bem-vindos. Quem tiver dúvida, algum conflito. Marli caiu. Isso já é um movimento sistêmico, né? Que às vezes a gente pensa assim, por que não está dando certo? É um movimento sistêmico acontecendo, né, Marli? É, verdade. Aquela não pode ser vista, né? Nossa, bem isso. Boa noite, Marta. Tudo bom, hein? Boa noite a todos, hein? Tô feliz, hein? Muitas ideias. Então traga para nós, maravilha. Traga para nós. É verdade, hein? Se uma cresce, a outra cresce junto, hein? Todas crescem, hein? Isso. Como se fosse família, né, Marli? E hoje nós vamos falar sobre relação entre mãe e filhos, né? Como é importante nós olharmos para isso, e o movimento vem desde o início do ano se mostrando para nós. E a Marli trouxe o tema, então vamos abordá-lo. E é importante nós olharmos para nossa mãe, né? Como você olha para sua mãe? Qual o sentimento que ela lhe traz? Qual é a dor que você carrega e você não percebe? Porque muitas vezes, isso aconteceu comigo semana passada, algo que estava lá adormecido, eu disse, não, isso não faz sentido. Nossa, veio com uma enxurrada de dor, e sentimento de rejeição, e a palavra rejeição veio muito forte no nosso grupo, né, Marli? Sim. E hoje ainda também nas constelações que eu participei de manhã, assim, nossa senhora, esse tema, a relação da mãe tá muito forte desde o começo do ano, semana passada mais, hoje mais, assim, é incrível, assim, eu tô recebendo, assim, insights, assim, que você não tem noção, assim, sabe, coisas, assim, você falando de rejeição, quando eu fui fazer a minha primeira constelação, eu fui para ver a rejeição que eu sentia que o meu pai sentia por mim. E o que saiu, que a minha mãe me rejeitou, né? Assim, eu tinha me perdido disso, eu não sabia onde, assim, por que, né, minha mãe, né? Aí, hoje no banheiro, né, eu fui vendo isso. Fui, né, tomando banho, e daí eu pensei, não vou lavar o meu cabelo, mas lavei. Nossa Senhora! Daí me veio um monte de coisa, assim, mas hoje eu tenho tanta gratidão pela minha mãe, tanta, assim, você não tem noção, assim, sabe? Por ela eu tô aqui, por ela eu tô fazendo, mas por mim, né? Mas é ela me dando a bênção, hein? Ela fala assim, vai lá que você vai conseguir. Semana passada eu fui constelada. Porque nós, pessoal, vocês não têm ideia, a cebola que nós somos, não é uma cebolinha de conserva, não, pequenininha. É uma cebola grande, cheia de camadas. Então, assim, você tira primeiro as cascas sujas, aí fica uma casquinha leve, né? Diz, opa, aqui tá legal. Aí você
prepara a tua saladinha ali, e tu vê que a primeira camada ali tá meio impregnada ainda com a casca e com a cebola que você poderia estar consumindo. E quando você chega lá no miolo, tá ácida. Uma acidez tão forte. E eu digo que eu tô no meio do processo ainda, porque eu não cheguei lá. A partir do momento que eu chegar lá naquele miolo, eu vou estar livre. Eu vou estar liberta de todos os sentimentos que eu carreguei por séculos, né? Porque eu não trago algo só meu, eu trago de todas as gerações, de toda a minha ancestralidade. Eu trago o que é meu, porque como eu acredito, a Marli sabe que eu sou espírita, então eu acredito em vidas passadas, e eu carrego a rejeição minha mesmo de vidas passadas. Mas eu também carrego aquilo que é da minha ancestralidade. A partir do momento que eu olho, que eu posso olhar com amor, Valéria, querida, saudades. E a partir Paula também do momento... aqui. Que delícia, né? É. Essa live será uma bênção para todos, com certeza, Ana Paula. Por quê? Porque a partir do momento que eu me curo, a Marli se cura, as minhas amigas se curam, quem assistir a live e os nossos filhos vão estar curados também. Eu tô toda arrepiada. Porque a partir do momento que a mãe se cura, os filhos são curados também. Eu preciso olhar com amor para a relação que eu tenho com a minha mãe, com a relação que ela teve com a mãe dela, sem julgar, olhando com muito amor, com muito respeito. Porque assim, né? Agora me veio uma coisa, você falando da sua religião, né? Que você carrega essa rejeição. Aí o que me veio, né? Mas eu também carrego um pouco, sabe? Porque a minha avó, a mãe do meu pai, ela não podia exercer. Ela ia na igreja, mas meu avô rejeitava isso. Ele não aceitava. E eu tô onde? Numa igreja, dizendo para ela. Do leal à avó. Né? Sim, eu honro assim, sabe? Eu falo assim. Ela que ensinou as primeiras coisas para mim, para minhas irmãs, assim, para minha prima, assim, sabe? Coisas da igreja, assim. Eu falo assim, é isso, hein? A gente tem que... Tá certo, a gente tem problemas, né? A gente tem... Aí, quando eu fiz a sugestão de live para você, eu tô fazendo um outro curso da Kátia, daí tem fontes de tudo, toda a cura. Aí tinha as 3 esferas. Aí tem a esfera do eu, aí tava explicando. Ainda fui ver agora, né, para não tirar o que a Kátia falou. Se a gente não tá bem com a esfera do eu, né, nada não vai para frente. Nem a tua espiritualidade, nem a tua criação. Você tem que estar bem com a sua mãe. Nossa Senhora, quando eu assisti isso, hein, fez todo sentido para nossa live. Hein? Se a gente não está bem com a nossa mãe, né, que ela que criou nós, que carregou nós por 9 meses na barriga, assim, deu todo amor. Se essa esfera não está bem ajustada, tem umas cascas para descascar, tirar, como a cebola, e você não tem, a tua espiritualidade não vai, a tua criação não vai. Eu acho que estou indo bem. Porque é o primeiro passo. Porque quando eu sou pequena, quando eu sou bebê, quem é o meu primeiro contato? É a minha mãe. E se em algum momento ela acabou me deixando lá no berço, de algum modo, foi lavar uma roupa, foi passar uma roupa e me deixou. Aquele instantinho que eu fiquei só lá, eu sinto o quê? Eu sinto que eu fui rejeitada. E a partir desse sentimento eu carrego por uma vida inteira. Estou com 45 anos e ainda sentindo algo a esse nível de rejeição, de abandono, esqueceram de mim, né? Por isso que a criança chora. A criança chora por quê? É o modo dela dizer assim, eu estou no mundo, vocês me escutem. Senão ela já sairia como os outros animais se alimentando, se nutrindo, né? Porque um gato, ele vai atrás da mãe ali, gatinhandinho do jeito dele, ele chega até a mãe.
passarinho é como nós. Nós aguardamos e esperamos receber o alimento no bico, né? E assim, né? E você falando tudo isso, eu lembrei quando a minha irmã nasceu, a minha segunda irmã. Eu tinha 1 ano e 5 meses, eu era um bebê e fui deixada na casa da minha avó. O que que o bebê né? A minha mãe me abandonou, né? Vai ficando carregando, daí vem outro, vem outra irmã, né? Assim, né? Foi assim, né? Indo, né? E eu, como eu sou a mais velha, né? Eu, eu, eu sentia isso, assim, sabe? Aquela rejeição. Nossa. Aí meu pai não estava em casa, né? Como meu pai não estava em casa, eu achava assim, a mãe está em casa. Eu sentia assim, meu pai me rejeita, ele não olha para mim, né? Mas assim, quem vem primeiro? A mãe, né? Ela saía, né? E eu não entendia, porque aquela vez os pais não explicavam, eu tô indo tal lugar, vou voltar que horas, vai nascer teu irmão, assim, eles não tinham essa noção, assim, de explicar para cada filho, assim, eu vou fazer isso, eu vou... Hoje eu entendo, assim, né? Eu entendo o que a minha mãe passou, como a vida da minha mãe é, né? Mas lá atrás eu não entendia, até uns certos anos atrás, até eu entrar nesse mundo sistêmico. Assim. Na quarta-feira, eu conversei com a mãe e na quinta eu constelei. Veio assim uma enxurrada, assim. E era algo que eu já vinha trabalhando há mais de um ano e para ver que na minha criança ferida estava lá a dor, estava toda a dor, todo o sentimento, todo a... Porque não é que ela me rejeitou, mas eu me senti, porque é a mesma situação da Marli. O meu foi um pouco mais agravante, a culpa, Marli. Porque ela me pegou no colo e no momento que ela me pega no colo, ela estoura a bolsa. Então ela entra no trabalho de parto e acontecem coisas com a criança, né? Sim. E aonde ela foi ficar sabendo agora, depois de eu adulta. E então, assim, quanta coisa nós guardamos, nós nos sufocamos, nós sufocamos a nossa criança, né? Então, assim, tem muita coisa. E acolher a minha criança foi a coisa mais maravilhosa. Quem estava junto nas constelações puderam visualizar isso. E para mim foi muito importante. E olha, que nem a Ana Paula comentou, os pais não sabiam dialogar. E realmente, eu não sabia dialogar com meu filho quando ele entrou na adolescência. Eu não sabia como lidar com ele. Vem vários sentimentos, emoções que você não sabe. Você quer abraçar e ao mesmo tempo você não quer que te toque, né? E tem várias coisas, não é só mãe, como se conectar com a mãe, mas como se conectar novamente com os nossos filhos, né? Porque assim, quando os filhos. Eu vejo aqui em casa, eu tenho um filho de 8 anos e um adolescente de 15 anos. Aí o que me pega, assim, muitas vezes, você lembra a tua criança, a tua adolescência, que você passou. Às vezes você não quer mexer naquilo lá. Aí você não vai conversar. Mas, olha, eu assim, eu tô assim, me dando aplausos, assim, sabe, Elaine? Porque eu tô passando por essa barreira de conversar, eu chego com meus filhos, tanto como criança como adolescente, eu falo assim, quando os dois não se entendem, ou quando o pai ou a mãe, assim, a gente quer o bem do filho, eu chego e converso, ó, daí ele fica emburado, mais velho, assim, né? Parece que na cabeça dele, ele acha que a gente quer o mal dele, a gente fala, Elias, você não pode ficar tanto X, tanto tempo, vai fazer outra coisa. Aí ele olha com aquela cara. Aí mais tarde eu vou lá conversar. Ele explica. Você tá achando que a gente tá fazendo errado, mas a gente quer o seu maior bem. Hein? A gente quer você indo pra frente. Hein? E ele fala, tá bom, mãe. Ele faz aquela cara. E tá Agora, tudo bom, tá tudo certo. sim, ele entendeu do jeito dele. Agora, antes de entrar para a live, fui conversar com os dois, né? Porque se a gente não explica, eu falei, ó, mãe quer silêncio, né? A mãe tá entrando em live, eu não quero escutar vocês dois brigando. A casa tá num
silêncio, assim, que você não acredita. Eu falo assim, nossos filhos são a nossa maior bênção. Se a gente está bem, se a gente cura aquela criança interior, né? Como tá a mãe que a gente é, e como está a nossa relação com a nossa mãe, eles também ficam bem. Começa, é como se fossem engrenagens se encaixando. Imagine um relógio desmontado, né? Que tem várias engrenagens ali dentro. Vamos olhar para um relógio não analógico, né? Um mecânico mesmo. Que ele precisa de uma engrenagem para tocar a outra. A vida da gente é isso. Eu preciso estar com as minhas engrenagens em dia, eu preciso ter o meu tratamento de terapia, de psicólogo, eu preciso ter o meu acompanhamento. Por quê? É importante, porque como que eu vou atender o outro se eu não estou bem? Só que não é porque eu fiz um curso e eu não estou bem que eu vou deixar de atender meus clientes. Tem uma frase do Chico que ele dizia assim, que copo sujo também serve água limpa. Então, assim, às vezes não, todos nós temos conflitos, né, Marli? Nesse processo que estamos caminhando, é cada dia, como nós falamos, uma camada da cebola. E para nós chegar a uma pureza, vai demorar muito. Porque se eu tivesse conhecimento e nascido num berço onde houvesse consteladores, que a terapia fosse uma fala fluente dentro de casa, do ambiente, seria diferente. Ou eu seria aquela que, quando começassem a falar, eu sairia de perto. Eu não quero ouvir essas baboseiras, né? E hoje não. Hoje eu olho assim, não, por que eu não tive esse conhecimento lá atrás? Não tive e tá tudo certo. Eu precisava passar pelos desafios, pelas dificuldades que passei e aprender com isso. Porque como que eu vou saber falar de relacionamento entre mãe e filho se eu não passei por nenhum relacionamento entre mãe e filho? Não tive dificuldades, não consegui ultrapassar os objetivos, os obstáculos da vida. Eu preciso passar. Então, daí a gente, né, você falando isso, né? A gente foi aquilo lá, né? Nós tornarmos umas pessoas melhores, porque nem Jesus Cristo, né, era perfeito. Ele também tinha suas limitações, né, porque as pessoas não acreditavam nele, né. E hoje em dia, né, sim, as pessoas são muito céticas. Eu falo assim, esse lá de cima, ele sabe o que faz. Tanto que você, né, ele sabe como guiar as pessoas certas para ajudar as outras pessoas. E assim, eu falo, a minha mãe é a minha maior fortaleza. Porque ela conversava com nós. Ela tirava o tempo dela, assim, nós tinha coisas para fazer em casa, Elaine. Era uma diversão a hora do café da manhã. A nossa mãe sentava com nós três, conversando, nós ficava horas e horas conversando, assim, sabe? O café da manhã era uma terapia para nós, que era a atenção que ela se dedicava àquele pouquinho de tempo que ela tinha, assim. Aí eu lembro, assim, essa semana eu fui me lembrando, né? Eu também era muito ligada ao meu pai. Se a gente também não é ligado, o pai não tá fortalecido, a gente também não vai. Aí eu não sei que certo momento, eu acho que eu estava na adolescência. Uma prima nossa que estava em casa, quando nosso pai chegava em casa, nós quatro corríamos para abraçar o pai. Era uma festa quando o pai chegava em casa. E chegou essa altura do certo momento, na minha adolescência, não sei, não me lembro o que aconteceu, porque eu não fui correr mais para ele, né? Minha prima falou, mas você não vai lá? Eu falei, eu não vou. Talvez vai vir a resposta, mas assim, te falo, meu pai e minha mãe são meus guias. Nós nascemos na família perfeita, não existe, eu nasci no lar errado. Não, você vai nascer na família que você precisa crescer e evoluir em conjunto, porque é um conjunto. Não tem como você dizer assim, eu não queria...
eu dizia, Marli, eu disse muitas vezes. Eu não queria ter nascido. Eu não queria vocês de pais. Eu não queria ter essa vida. E hoje eu agradeço pelos pais que são. Agradeço por eles terem me recebido. Porque lidar com a tinhosa aqui não foi fácil para eles também. Porque eu tive minha fase difícil e eles foram bravamente espetaculares como pais. Então eu reconheci que eu também errei e eu me perdoo pelo que eu fiz. É muito importante. Porque como que eu vou me tornar uma mãe melhor se eu não aprendi nada com o que aconteceu na minha vida? Né? Dentro da casa dos meus pais foi a maior escola. E dentro da minha casa tem sido um desafio, porque não é fácil você lidar com uma miniatura tua. Verdade. Aí você olha e diz assim, eu não posso nem falar o que eu fazia, porque tá passando bem de leve, sabe? Então, assim, é muito lindo reconhecer que eles são os pais ideais. O primeiro movimento que eu fiz, o pai nunca foi muito de abraçar. Hoje ele abraça, mas ele não beija, ele dá o rosto. E a mãe não, a mãe já a gente se abraça, já chora, já vê tudo, né? Foi há uns 10 anos atrás, ou mais, eu acredito que até mais, onde eu vim de um trecho do Evangelho que dizia assim, honrar pai e mãe, né? E eu fui na casa deles após ler o Evangelho, e é onde eu fui me pedir perdão para eles por tudo que eu fui. O pai deu 3 tapinhas assim nas costas, sabe? Assim, tá bom, filha. E eu esperando um abraço. Eu queria um abraço, né? Ele não me deu um abraço. Né? Os dois estão vivos. Hoje eu abraço, hoje eu dou beijo. E a mãe não. Se abraçava chorando, duas sentimental, né? E aquilo lá, para mim, assim, me fez muito bem. Muito bem. Mas ainda não havia curado, porque eu precisava ressignificar todas as coisas que vivemos, né? Aquele momento que ela me segurou no colo, eu não fiz por querer que ela entrasse em trabalho de parto. Mas a criança não sabia. Porque eu não sei o que a criança ouviu das outras pessoas. Que provavelmente dizia assim, se ela não tivesse ter pego no colo, não tinha acontecido nada disso, né? E hoje eu ressignifico, eu olho para ela e digo assim, não, ela não teve culpa. Nossa, ela nem sabia o que aconteceu comigo no decorrer dos dias que ela ficou no hospital, né? Então eu olhar com amor, ressignificar isso, me fez mais forte. Tanto que vocês viram o dia que eu chorei na constelação, o dia que mexeu comigo. E hoje eu consigo falar sem me comover, porque assim, me tornou mais forte. Eu reconheço, eu reverencio tudo que ela passou, porque como a nossa irmã nasceu prematura, né? Olha o trabalho que ela teve todo, os cuidados, ela não tinha o fígado preparado ainda, ela não podia se alimentar normalmente. E isso, olhando 42 anos atrás, né? Então, quanta coisa, quanta libertação. Eu sou muito grata às constelações porque tem me aberto a minha alma, a minha essência. Eu tenho mais paz na minha família, consigo brincar mais, consigo me relacionar e também consigo ter raiva sem estourar com o outro. Eu jogo a raiva, não ofendo ninguém e daqui a pouco estamos todo mundo rindo. Por quê? É normal. No planeta que nós estamos, é normal sentir raiva. Quem não sente? Conta aí pra nós. Alguém de vocês aí tá tão zen que nunca sentiu raiva? Eu de vez em quando Porque ainda nós fico com raiva. Não tem como não sentir, Marli. Mas assim, nós, eu assim, consigo internalizar isso. Perdão, Marli, falei. Pode repetir? Eu consigo internalizar, assim, sabe? Dizer não, não é comigo, né? Falar, chega, para, foi. Aí passa. E outra coisa, eu preciso te dizer, a minha mãe tá assistindo a live, porque você me mandou aquele... Eu tô até emocionada. Você me mandou aquele negócio, aquele do Instagram, né? Porque ela não sabe entrar, né? Imagina. Aí
eu falei, mãe, entra por aqui que você vai conseguir assistir, né? E eu achei que ela não ia, né? Mas eu vi que ela entrou. Você falando de doença, que me veio, hein? Nossa, Elaine, a minha segunda irmã, ela também nasceu com problemas. Ela nasceu com problema do pulmão. Eu não sei, eu lembro que uma vez a minha avó, a cada meio ano, não sei com que idade dela, a minha mãe ficava internada com a minha irmã no hospital. Imagina, nós era criança. Ela ficava com o nosso pai, assim, sabe? Aí eu lembro, ela ficava acho que 7 dias fora de casa. Me veio isso agora, sabe? 7 dias no hospital, 7 dias sem aparecer. Para você ver as outras filhas, assim, mas ela estava cuidando do outro. Mas nós não sabíamos, eu e minhas outras irmãs. Eu tinha que cuidar das outras duas, assim. Eu acho que estava na casa da avó, mas mesmo assim a irmã cuida, assim, né? Sim, mas é que na criança era só 7 dias, mas era uma eternidade. E para a mãe também era difícil, Marli, porque ela fica lá no hospital pensando como que tá os outros em casa, né? E quem requer cuidado, né? Chega depois, né? É quem chega depois que requer maior cuidado. E se está doente, está a serviço do sistema também, né? Sim. Que o pulmão é tristeza. Aí, Liane da Silva falou, eu já senti muita raiva hoje, mas hoje eu já senti muita raiva, mas hoje eu tô bem, ela falou assim. Hoje eu não mais. Que bom, hein? A gente tá se curando, hein? A gente tá indo, hein? Eu preciso contar duas coisas. Eu sempre fui, assim, eu tinha muita raiva, assim, sabe? Raiva mesmo, assim, né? Eu não gostava que meus pais bebiam, assim, sabe? Para mim isso era uma agressão, assim. Talvez lá na criança eu via muita coisa, né? Mas, assim, eu tô liberta disso, sabe por quê? Porque dia 15 foi o aniversário da minha mãe. Gente, a gente fez uma festa, sabe? Todo mundo bebeu, assim, eu não precisei criticar ninguém, eu não precisei xingar ninguém, sabe? Eu entrei na brincadeira, né? Sabe? Eu me diverti junto, eu não me martirizei por causa da bebida, assim, porque isso era um martírio para mim, muitas vezes. E ontem, era domingo, né? E ontem meus pais vieram aqui em casa, assim, trazeram pizza para nós comermos com os meus filhos. Nossa, a alegria deles, assim, eu, assim, fiquei muito feliz, assim, você não tem noção, assim, como as coisas estão fluindo, assim, sabe? Que maravilha, Marli. Porque conforme eu vou me curando, eu vou curando todo o sistema. Digo assim, eu não posso constelar meus pais, ok, mas eu posso constelar a minha relação com a minha mãe, eu posso constelar a relação com meu pai, né? E se há algo, tem que ser olhado, é necessário. Vocês não têm noção como é libertador. E não é porque nós estamos aqui querendo vender. Queremos também, né, Marli? Vender as nossas constelações, porque a Marli também é consteladora. Mas você pode procurar o profissional que vocês sentirem no coração de vocês. Mas é importante, é libertador. A partir do momento que eu vou tendo insights no dia a dia, porque você constelou quinta e de repente, semana passada assim foi uma enxurrada, parecia que estava descendo uma ladeira de tanta coisa que veio. E hoje eu achei assim, coisas que eu comecei ano passado e não terminei, coisas que eu deixei amarrado pela a gambiarra, né? Que você diz assim, como que eu vou voar? Eu tinha o Espírito Santo, ele estava amarradinho. E o que ele representa? Ele representa a liberdade de se comunicar com o teu eu superior, com tudo, né? Então, se o meu Espírito Santo estava amarradinho, não tinha probabilidade nenhuma de eu evoluir. Porque eu estava presa numa situação. Nós fazemos coisas, assim, no nosso dia a dia, que é repetitivo, passa despercebido e não temos noção. Outra, eu tinha feito uma imagem ali
e a minha bonequinha estava sem olho, sem ouvido, não tinha nada que representasse as orelhas, e sem boca. Olha só, sem visão, sem audição e sem poder falar. E escondida ainda, né? Hoje eu trouxe ela pro limpo novamente. Eu falei, opa, tem coisa aqui. Então, a partir do momento que você vai olhando para a sua casa, para as coisas que você deixa, para os livros que você deixa com o marcador parado lá e você não retoma a leitura e você já esqueceu todo o início, desmarca para você seguir o fluxo natural da vida. Isso é a mesma coisa que eu tô lá numa fotografia olhando para minha mãe e simplesmente coloco o marcador ali e não troco de página, não vejo a evolução, não vejo que eu me conectei com algo maior. A Lucimari pergunta, bebida alcoólica é falta de amor de pai ou de mãe? Ah, isso depende, né? Porque se os dois bebem, né? Eu acho, assim, que vem muito do pai, assim. Na minha visão, mas tem que abrir o campo, né? Tem que abrir o campo, tem que ver, tem que olhar, hein? Tem que fazer uma constelação, hein? É só constelando, de cada um é único. Não dá para dizer que é só do pai ou só da mãe. Porque a partir do momento que você abre o campo, talvez não traga nem nada do pai, nem nada da mãe. Traga algo muito bem. Porque a gente tem a gente tem os ancestrais atrás, tem avós, tem bisavós, tem tataravós, tem trisavós, tem todos os nossos tios que nos impulsionam. E a gente, às vezes, nós não conhecemos toda a história deles. Nós não sabemos, nós não estávamos lá para viver, nós só carregamos muitas coisas deles. E hoje em dia nós podemos olhar para isso e olhar e dizer gratidão, hein? E colocar todos no seu lugar, hein? Olhar para isso. É importante fazer um genograma, porque o genograma é a tua árvore. A partir do momento que eu incluo os excluídos e olho para isso, faz um alinhamento energético também. Eu fiz uma constelação há uns 3 anos atrás, e foi tão lindo assim que eu entrei no campo, representando o vício que era a bebida. E eu olhei para outra representante e disse assim, eu tive que laçar você. Aí a cliente disse assim, minha avó foi laçada pelo meu avô. Dos dois lados. E o marido dela era alcoólatra. Né? Então, assim, olha só a dinâmica. Então, de qual lado que era? Foi o vício, foi o representante pro vício. E a hora que entrei assim no campo, a primeira coisa que me veio, eu tive que laçar você. E o representante, porque eu fazia simultâneo 2 movimentos, coloquei na água, também coloquei um representante moreno. Então, assim, tem muita coisa por trás, gente. A gente não pode seguir uma linha reta. É como um não pode colocar, a gente tem que abrir a visão, né? Não podemos colocar uma tábua aqui e olhar para frente. É isso, isso, isso. Não, é muito mais amplo, hein? Porque a partir do momento que você constela os sintomas, há infinitas possibilidades de uma abertura de campo. A partir do momento que eu olhar. Porque assim, eu posso beber pela falta da minha mãe. Não, mas a mãe sempre esteve em casa, a mãe mimou mais, a mãe cuidou mais. Então, não era pela mãe. Mas quem foi excluído no sistema que bebia? Sim. É transgeracional. É transgeracional, vem muito longe, né? E assim, tem muitos que acham assim que a gente não carrega dos nossos avós, dos nossos bisavós, que quando nós morremos, acaba que não acaba, nossos filhos vão carregando a nossa história, a nossa essência, o que nós passamos para eles, hein? E se a gente... Até que alguém olhe, né, Marli? Sim, até que porque vai alguém olhe. Alguém. A partir do momento que eu não olho aquilo, e alguém vai ter que estourar uma bomba maior para que olhe para todo o sistema. Então, assim, se há a possibilidade de você constelar, de olhar para isso, por que não olhar? Por que postergar algo? Então, a partir do momento que eu tomo consciência, opa, ainda há desequilíbrio na minha família.
Por exemplo, a Lucimar, eu sei que é uma buscadora, assim. Tudo que é terapia, ela já fez. Ela é mais curiosa, acho que eu. E o que ainda há algo que não foi olhado. E às vezes eu olho para algo e eu distorço, porque é melhor eu não ver. E aquela questão, assim, então, ela é buscadora, né? Talvez nesse ponto ela não conseguiu ainda chegar, né? Porque não estava na hora dela ver isso. Sim. Agora, ouvindo essa live, né? Nós falarmos disso, né? Ela acendeu uma luzinha nela, hein? É com muita gente, sim. Vai vir insight, né? Vai vir insight. É com muita gente, sim. Eu já ouvi de muitas pessoas assim, eu fiz constelação, mas não deu, eu não vi resultado nenhum. Isso não funciona. É porque as pessoas estão querendo uma resposta como elas que desejam ter. É a mesma coisa, assim em relação à nossa mãe. A gente busca uma mãe perfeita, hein? Que anseia faz todos os nossos desejos. A nossa mãe não é assim, ela é imperfeita, ela tem as qualidades dela, ela tem os sonhos delas que foram perdidos, que teve uma gravidez no meio, a minha mãe estava grávida, ela tinha sonhos, hein? Né? Que ela, tá certo, engravidou, foram para outros sonhos, mas ela teve sonhos, hein? Né? Que assim, a gente honra isso, né? Se não fosse a minha mãe, eu não estaria aqui, nem a Elaine, né? Pela mãe dela, hein? Eu não estaria viva, hein? A gente tem. E eu precisava nascer desses dois pais, né, Marli? Não, Sim. Não é um outro, terceiro, quarto. Eu preciso desses pais, eu preciso nascer deles. Porque senão você teria teus filhos biológicos, né, Marli? Você precisou resgatar aqueles que foram para longe. Aqueles que não foram vistos, hein? Que não foram aceitos na família, hein? Que adotaram e não colocaram o nome da família adotiva, assim. Você é nossa filha, mas não pode usar o sobrenome da família. Olha só. Então, né? isso. Mas, assim, o meu bisavô fez o que fez, porque ele não sabia fazer diferente. Minha bisavó também, meu avô e minha avó também, assim. Sabe? Tudo isso foi um aprendizado. Eu fui para a constelação porque chegou naquele momento sabe, que transbordou. Eu tenho que procurar algo que me faça ver um horizonte, para ver se abre um túnel, para ver se tem solução tudo isso. E olha como é interessante, como vem muito dos avós. Por quê? Por que nós olhamos para os avós? Pode ser que o bisavô, o trisavô também bebiam. Mas a Silvia trouxe, né? Meu avô materno bebia. E a Ana Paula também. Minha avó materna, avô materno e meu pai bebiam. E o marido também bebe. E olha como é importante, ela diz, né? Já melhorou muito depois de fazer constelação. Que por vezes, se ele aceitou fazer a constelação, já é um caminho grande dado. Porque ele quer olhar para isso. Ele quer reverter a situação. E às vezes o que nós fazemos? Vamos lá e constelamos, né? A relacionamento com o marido, mas o marido não quer vir constelar. O marido não acredita. Traz ele mesmo sem acreditar, não tem problema. Diga assim, não, nós precisamos manter uma relação. Eu quero reatar o amor que nós sentimos pela primeira vez. Nós, como casais, hoje eu e a Dani falamos muito sobre isso. Porque o relacionamento, com o tempo, se apaga, gente. Ele vai morrendo. E o que ele precisa? Precisa de uns gravetinhos para você manter o fogo da paixão. E com isso, o que vai surgindo? Vem outros substitutos. Porque se eu procuro um vício, pode ser o chimarrão, pode ser a erva, pode ser outros entorpecentes, né? A bebida. Se eu procuro algum vício, eu preciso me preencher de algo. O que me falta? Tem uma falta. Sempre tem.
Há os que estão viciados em outras, pornografia, há uma falta, é um vazio existencial. E muito tem se visto dentro dos gêmeos evanescentes, né? A partir do que um gêmeo vai... E outra coisa, né? Você falando todos os vícios, né? A esfera do eu não tá bem estruturada, né? Porque falta aquela conciliação, assim, né? Porque, assim, se minha esfera do eu tá bem ajustada, tá bem alinhada, eu vou para frente, eu vou ir para frente, né? Mas se eu tenho alguma rusga lá atrás, não adianta, hein? Você tem que estar alinhado, né? Aqui estão falando assim, já constelei várias vezes sobre o alcoolismo diante da minha família. Abençoada, mas tá difícil. Uma hora vai dar certo. Não é assim. Mas olha só o teu termo, Lucimari. Já constelei. Quem precisa constelar? São os usuários. São eles. Porque a partir do momento que você abre um campo, e abre um campo de possibilidades infinitas de se olhar para a dor, tomadas de consciência. É como se você tivesse aquele telefone antigo que precisasse colocar ficha. Sim. Vai caindo a fitinha. Boa noite. Eu tinha mágoa da minha mãe, achava que ela não me amava. Hoje em dia somos muito amigas. Isso depois que me tornei mãe. Amada, Aderana, assim, relação entre mãe e filha não pode ser amizade. É mãe, mãe é mãe, ela não é sua amiga. Sabe? Se coloque menor. Porque amigas andam assim, iguais. Sim. Então, mãe é mãe, ela tá maior que eu. Eu me coloco ali pequenininha, sabe? Se imagine pequena no colo dela, indo pro colo dela. Se abraça por baixo, né? Abaixo dos braços dela. Se coloque pequena. Porque em algum momento algo se torna disfuncional. Porque o que ela vai acontecer? A partir do momento que a relação dela com o seu pai estiver em desequilíbrio, ela tem algum problema, ela vai trazer para quem? Para você. E você é pequeno. Filhos, não se metem na relação dos pais. E não você vai ir até eles, se eles pedirem um conselho, desde que você não mude o teu lugar, que você não se torne maior que eles, né? Decisões devem ser tomadas por eles. Então é importante olhar com muito carinho. Se coloque pequeno no colo deles. Hoje você é grande diante da vida. Você é mãe. Olha que poder maravilhoso, o poder de cocriar, né? Esse é o poder de nós, mulheres, passarmos a vida adiante. Por isso que mulheres são deusas, né? Deus cria tudo e as mulheres cocriam, passam a vida adiante. E daí, assim, né? E não tomar partido, né? De nenhum lado, assim, né? A minha mãe falou isso, né? Meu pai falou isso. Não, você é pequenininha, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, hein? E assim, pais são maravilhosos, são do jeito que você é, hein? Independente com o que eles fazem, são seus pais. Hein? Você é o ser único por causa deles. Olha que interessante a Lucimari colocou ali, como eu falei, né, que ela deveria, cada um constelar, não ela constelar por eles, ela diz assim, novamente algo que não devo ouvir, tá caindo o sinal. Não é que não tá querendo, não devo ouvir, eu não quero ouvir, eu quero solucionar tudo, eu quero resolver tudo pela minha família. E não é assim, Mari. Cada um tem que resolver o seu conflito, porque senão o que acontece? Eu vou estar descadeirada, a minha coluna arrebenta loguinho. Por quê? Porque eu tô carregando todo um peso de uma ancestralidade, tô me colocando como mãe do meu marido, ele tem a mãe dele, ó, vai lá com a tua mãe, eu sou esposa, tô de igual com você aqui, nossa convivência pode ser o mais maravilhosa possível, mas a partir do momento que ele quer ser teu filho, você quer cuidar dele como filho,
devolve para a mãe, manda, ó, vai para a mãe. Você falando isso, né? Tem vezes, né, que eu chamo meu marido de pai, né, assim, por causa dos filhos, né, por causa, né, e às vezes ele fala, me chama de mãe sem ter a relação com os filhos, né. Falei, peraí, eu não sou sua mãe, a sua mãe mora aqui do lado, vai lá nela, e resolva com ela, sabe, né? Eu falo coisas assim, ah, pai, faz isso para tal filho, ah, pai, faz isso para tal filho, né, nessa dinâmica, assim. Fora disso, é Jair, Marli, hein? E senão a gente se coloca no lugar do outro, hein? Fiz muito, não vou dizer que eu não fiz muito, hein? E hoje em dia eu não faço. Quer ajuda? Ajudo na medida, hein? Que cada um consegue fazer. E olha como você chamar de pai e mãe, a gente faz pelos filhos, mas vira um hábito tão grande que é difícil depois desvencilhar do hábito, né? Eu também era pai, mãe, hoje eu chamo ele de tesouro, porque o pai, eu fui cortando ele também, disse assim, não me chame de mãe, eu não sou tua mãe. Ele falou, não é por causa das crianças. Eu falei, a criança mais pequena aqui de casa tem 17 anos, já não tem mais, não existe mais essa relação pai e mãe, né? Então, assim, nós precisamos nos colocar, por vezes é importante nós nos colocar. Porque, assim, desde que eu queira resolver por eles, a partir do momento que você... Olha, tem uma coisa, assim, que é mudar a posição na cama, que é fundamental. Aqui eu vou parecer contrária para vocês, né? Mas aqui meu lado direito, aqui meu lado esquerdo. Então, vou fazer ao contrário para parecer direito para vocês. Aqui meu lado. Tá parecendo certo, Marli? Direito, esquerdo. Direito, tá ao contrário, né? Direito e esquerdo. Não, aqui o meu, meu direito, aqui o meu esquerdo. Tá certo? Não, tá errado, Você... Aqui, ó. Eu tenho que fazer ao contrário para mostrar. Então, aqui, ó, tá a cabeceira da minha cama, ok? Sim. Aqui meu lado direito. Sim. E aqui meu lado esquerdo. Marido dorme aqui nesse lado e a esposa nesse lado. Por que isso? Para equilibrar. Porque se eu fico dormindo no lado direito da cama, eu vou levantar com dor nas costas, eu vou levantar cansada. Eu vou ter um monte de coisa para fazer que eu não vou dar conta e ainda vou ter que fazer as coisas dele. A partir do momento que eu mudo, eu vou contar por experiência própria. A partir do momento que eu mudei, que eu dormia no lado direito, eu passei a dormir no lado esquerdo, ele começou a ir no banco. Eu tinha pavor de ir no banco. A partir do momento que ele foi para o banco, eu falei, uau, ele já está grande agora, ele dá conta. Porque era como se eu tivesse a obrigação de fazer tudo. Hoje ele vai no mercado, ele não ia. Se precisa fazer compra, ele faz. Era tudo eu. Então, assim, de alguma maneira, eu tinha que me virar em 20, eu tinha que trabalhar fora, ao meio-dia fazer banco, que era banco para ele, para a empresa dele, e a partir de agora, não. A partir do momento que eu mudei a posição da cama, saiu uma tonelada. Ontem, assim, foi meu dia de rainha, porque meu marido cozinhou, ele fez o churrasquinho, ele lavou os espetos, ele me serviu a minha cervejinha. Ontem foi meu dia, assim, de rainha. Tudo pra mim. Eu tenho que... E como é importante isso? E antes, não, eu teria que estar ali ajudando, influenciando, arrumando, organizando. Hoje ele já sabe a procurar aonde está a farofa, já tem outras coisas. Antes não, era tudo, pedia tudo. Ana Paula, ajuda a posição da cama? Não entendi a tua pergunta. Se puder ser mais clara. A Aderana escreveu lá para cima que ela agradece. Eu li o comentário dela. Eu preciso te contar um negócio. Contar para todo mundo, né? Sim, não é na live, vai ficar gravado. Não, ontem, né? Geralmente de domingo eu falo assim para os meus 3 homens, né? Vocês fazem o café, né? Para eu poder, no domingo, pelo menos, eu não precisava fazer o café. Acordamos todos tarde. Os 3 estavam na cozinha. Começaram a fazer as coisas, colocar as coisas. Mesmo, mas faltava algumas coisas.
Aí, de repente, o meu marido falou, Brian, vai lá chamar a mãe para ela vir ajudar. Hein? Eles estavam se sentindo perdidos, né? Eles não conseguiam fazer. Falei, gente, eu consigo fazer todo o café, colocar tudo na mesa e chamo depois vocês. Como 3 homens não conseguem, coloquei os 3 no mesmo patamar, né? Conseguem fazer isso. Ai, nós se perde tanto, hein? Não é justificativa, eu falei para eles assim. Porque, Adriana, não é que tu vai dizer assim, ah, vai lá com a tua mãe. Quando ele vir com questionamentos assim que se coloque, que você tem que resolver, você internaliza isso, sabe? Diz assim, não, eu te coloco no colo da sua mãe e do seu pai. Você é o pequeno deles. Nós dois somos os grandes aqui. Nós dois somos responsáveis pelo filho, pela casa, pelo nosso trabalho. É se colocar mesmo, sabe? E às vezes eu não preciso nem falar. Só eu internalizar isso. Imaginar ele indo para o lado. Eu dormir do lado direito da minha cama. Ajuda. Então, ó. Eu não vou saber desenhar bem certinho, né? Ó. Aqui é meu direito. Para vocês vai aparecer o contrário. Aqui é meu direito, aqui o meu esquerdo. Eu tenho que dormir do lado esquerdo. Como do lado esquerdo? No lado do coração. O marido vai deitar e vai colocar o braço aqui para você deitar, para ele ter aconchegar no coração dele. E ele tá com a mão direita preparada para te proteger. Então imagine que vocês foram assaltados em casa. Você está dormindo tranquilamente e ele está com o braço livre para te proteger. Agora, se é destro, aí já é outra história, né? Daí é o contrário mesmo. Porque daí a tua direita é a outra. O meu pai esses dias comentou assim, eu não sei o que é lado direito e lado esquerdo, hein? Porque ele é canhoto, né? Ah, ele não... O direito dele é o outro, né? É, mas assim, ele não sabe dizer. Então, essa era a minha dificuldade sempre, né? Na hora de dirigir, né? Eu nunca não sei para que lado fica a cidade, assim, se é direito, Tauru, assim, né? Eu conto pela assim, vai a tantas quadras, você chega lá, né? Porque é uma cidade pequena, né? Se eu dizer, vai para direita, vai. Eu me perco. Não vai, hein? É porque quem que mostra a direção do filho é o pai, né? Se para ele era confuso, para mim também se torna confuso, Marli. Então, eu peguei isso dele, porque ele também não sabia por causa que antigamente, né, ele não se escrevia com a mão esquerda, porque não podia. Aí eles amarravam a mão dele, ele era obrigado a escrever com a direita. Aí o que aconteceu? Mas no cérebro dele ele não sabia isso, hein? Como é que o cérebro dele sabia escrever com a esquerda, hein? Aí ficou tudo confuso, né? O que eu ia falar? Eu vou explicar como é que eu durmo na cama. Eu durmo virado para esse lado, para o meu lado esquerdo. Eu deito no... não, para esse lado, não em cima do coração, hein? Não consigo. Tá certo, sim? Tá. E, ó, tu tem que dormir do lado do esquerdo dele, né? Aqui é minha cabeceira da cama. Sim. Aqui é minha direita. Aqui é minha esquerda. Eu tenho que dormir desse lado. Aí eu vou fazer. Onde está no teu esquerdo. É esse lado que eu durmo. Ele dorme aqui. Na direita. Eu vou fazer, para ver se... Tu vai ver como fica muito mais leve. Eu, a partir do momento desse movimento, sentar na mesa também é bem importante você sentar. O marido, à sua direita, você e os filhos por ordem de idade. A harmonia começa a girar, porque é um círculo, né? É como se o relógio estivesse andando. Então, aqui em casa eu consigo fazer isso. Tipo, na entrada da porta, ele fica primeiro, né? Isso, isso. Sala de aula, para quem é professor também é fantástico isso. Sabe? Colocar as crianças por ordem de idade da porta do lado direito, no sentido horário. Mas assim, é muito legal, porque assim, isso que você está falando faz muito sentido, né?
E a gente, quando faz meditação, a gente coloca o pai no lado esquerdo e a mãe do lado direito, assim, né? Faz todo sentido. Agora você inverteu. O pai do lado direito e a mãe do lado esquerdo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Elaine, eu tenho que me policiar em relação a isso. Gente, eu me perco nisso, sabe? Porque eu não... Esse negócio do lado direito, pra mim, é tudo um lado. Mas sabe o que eu vejo muito nisso, Marli? Conforme quem tomava a direção em casa. Quem que era mais... a que tomava a decisão por tudo? A mãe. Provavelmente era a mãe que fazia tudo. Vai ser assim, assim, sabe? Não? Dentro de casa, com nós. Para as outras coisas, era o meu pai. Ele só precisava olhar, hein? Nós já ficava quieta, hein? A Dirlene Maciel. Muito do que vocês estão passando, faço sem ter esse conhecimento. Nossa, observando isso, como é bacana. É porque já tem algo dentro de você que você quer ser cuidada pelo marido, né? Porque, de alguma maneira, os dias que eu tô muito para baixo, eu troco de lugar na cama. Que é como se me faltasse aquela energia de ir para fora, para ir para o mundo mesmo, sabe? Eu tive que fazer isso umas 2, 3 vezes essa semana. Porque eu tô muito tranquila, muito sossegada. Eu tenho o provedor da casa, sabe? Opa, tem que mudar algo aqui. Algo tá irregular. Eu tô dormindo do lado errado. Porque eu sou assim. Eu, pra mim, levanto cedo, vou fazer isso. Eu tenho minha rotina assim, bem, né? Aí meu marido, deixa eu dormir mais um pouco, assim, sabe? Então tá errado. Ele é o provedor, né? Então, é ele que tem que ficar do lado direito. Porque senão, quem que vai se desgastar mais é você. E a partir do momento que você diz assim, vamos preparar o café, ó, aqui fica aqui, isso fica ali, o açúcar tá aqui, o café tá lá. Por quê? Mesmo por causa das crianças, né? Sim. Elas também precisam ter uma organização, porque o que eu ensinei para os meus, Marli? E eu sempre disse assim, a Lara era pequenininha, ela já ia no banco para mim. E a Lara apareceu, olha que linda, né? Filha, não é para tu responder, mentira. Eu dizia assim, você tem que fazer. Ela dizia, mas por quê? Porque um dia, se eu não estiver aqui, eu não sei quando que eu vou partir. Você vai saber. Você vai saber ir num banco, você vai saber pagar um boleto, você vai ter a tua independência, né? E a partir do momento que você olha isso com carinho, não é que eu tô querendo me despedir, né? Mas é um momento de mostrar para eles, vocês têm potencial para ir pro mundo. Sim, eu falo isso também para meus filhos, né? O Brian já tá indo de bicicleta sozinho nos lugares, nas coisas mais perto, assim, né? Aí alguém me questionou assim, mas você não tem dó em dele acontecer alguma coisa que... Eu falei, não, ele tem que saber, hein? Ele vai com cuidado, hein? Porque eu não vou estar sempre aqui, o irmão não vai estar sempre aqui. Ele tem que saber, ele vai criar as asas dele, né? Mas ele é tão pequenininho, ele não é... Eu falei, ele não é pequenininho, ele dá conta. Hein? Deixa eu te falar, a Dirlene é uma prima minha, assim, por adoção. Olha que lindo. Sim, ela foi criada pelo meu tio e assim, é muito bacana a minha relação. E eu não sabia da história dela, assim, eu conhecia que ela era adotada, mas assim, a gente tem um vínculo, assim, que você não tem noção, assim, né? E eu acho assim, que eu levo a Dirlene como uma referência, assim, que dá certo as questões. Eu cada dia mais estou orgulhosa de você, sabe, Marli? Porque tá mais descolada, já não tem tantas traves, e tu vai ver cada dia mais, você vai estar indo mais para frente, indo para a vida. Como é lindo ver esse teu despertar também. E a gente anda junto. Eu falo assim, não sei o que está acontecendo, mas assim, eu tô indo. E você viu que nós estamos... Você tá vendo que nós estamos de blusa branca e nós duas temos que combinar.
Tu sabe que hoje eu não participei da aula de manhã e eu tava de calça azul, listrada com branco? Nossa, Azul gente, marinho. você não Minha tem filha noção. chegou hoje aqui com uma blusa floral azul marinho. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. Então, e daí veio também nas duas, que foi feito na consciência sistêmica, uma constelação, veio a mãe, e depois às 11 horas eu tive uma aula também com a Cátia dos Daimos, teve outra constelação que também tinha a coisa da mãe. Você vê isso, veio assim, ajustando, assim. Eu falo assim, que a gente tem que olhar para nossa mãe, falar muito obrigado, gratidão por me dar a vida. Eu sou isso que você criou, eu sou isso que você e o meu pai fizeram. Eu sou hoje, ou sou o que sou graças a eles. Porque senão eu não estaria aqui, não seria quem eu sou, né? Não estaria buscando conhecimento, porque quem busca esse tipo de conhecimento quer salvar todos também, né, Marli, de certa forma. A Dirlene colocou assim, admiro muito você, a Marli. Realmente temos muita ligação, e temos mesmo. Que lindo. Assim, nós ficamos um tempo sem nos falarmos por coisas da vida, assim, né? No dia que nós se encontramos, nós não largamos mais, não. Ela mora em outro município, mas assim, o que nos ligou foi esse aparelho aqui, o WhatsApp, celular. Maravilha, né? Como é importante a gente olhar para tudo isso e reconhecer que a tecnologia nos une mesmo estando distante. Olha, eu e a Dani, né? A Dani lá em Garibaldi e eu aqui no Paraná, né? Então, assim, Sim. é uma conexão. Eu Lindo, muito falo lindo. assim, olha para sua mãe com amor, sem julgamento, sem... Ela fez, talvez, você achando que você acha que a sua mãe fez o errado, mas naquele momento, ela fez o certo, hein? Que ela tinha para fazer. O seu pai também fizeram como foi feito, o que eles tinham naquele momento, naquela época. Nossos filhos também vão pensar assim, nossa mãe, por que você não faz diferente, hein? Por que você não é assim, hein? Dirlene, pronto, já chorei aqui. A Marli também tá chorando, Dirlene. Tá tudo certo. Mas nessas horas, incorpora a consteladora, tem que ficar, nem que doa. Nem que doa. Marli, vamos tirar uma carta para nossos assistentes, para o pessoal que veio assistir? Eu já embaralhei. Fechar meus olhos. Essa que tá mais ou menos fora ali, assim, hein? Aqui. É essa. Deixa eu pegar o outro aqui. A minha mãe escrevendo assim, eu também, hein? Ai, mãe, que te amo. Dona Silvia, olha que lindo ver a Marli se desenvolvendo assim, que delícia. Estou muito feliz. Quando comecei a parar de julgar, fiquei mais leve. Eu também. É isso mesmo. Eu também. A gente precisa sair do julgamento e entrar na empatia, Marli. Essa que tá mais fora, hein? O de cima, hein? Aqui? Eu não sei as cartas dela, hein, gente? Vocês acham que eu sei? Eu não sei. Olha que interessante. Rígido. Nossa. Quantos de nós, meninas e meninos, né? Não olhamos a mãe assim como uma jararaca. É isso que me vem, Marli. Ela rígida, né? A minha não, sabe? A minha não era tão rígida. A minha era, mas era mais tranquila, assim, né? Ela também tinha 4, né? Porque ela ia no... Mas por alguém que vai assistir a live. Depois eu vou colocar nos nossos reels ali no nosso feed para que vocês vejam a carta, se conectem a ela também. Que maravilha. Eu falo assim, se a minha mãe não fosse um pouquinho rígida, né? Imagina, criar 4, assim, tudo uma escadinha e não ia dar conta, né?
Nós somos em 4 também, Marli. Por isso nós estamos conectados, hein? Eu sou a segunda. Eu sou a primeira. Gratidão, na verdade, hein? Eu não sou a segunda, eu sou a quinta, né? Porque daí tem os evanescentes. Isso é para outra live, que nós estamos preparando, hein? É que a gente tem que estudar um pouco mais, né? Gratidão, Elaine. Cada um de vocês que passou por aqui, que vai passar, agradecemos cada oportunidade que nós temos de estarmos aqui com vocês. Reverencio a mãe da Marli, aos pais dela, pela oportunidade, porque se não fosse ela, eu não estaria aqui também. Né? Como ela é importante não só para a mãe dela, para o pai dela, para os meninos dela, para o marido, mas ela é importante para mim também, porque se não fosse, eu não estaria fazendo essa live. Talvez estivesse sozinha, mas quando se anda de mãos dadas, caminha mais longe, porque um dá suporte para o outro, né, Marli? Sim. Gratidão a todos vocês. Gratidão, Marli. Gratidão a você, Elaine, ao teu sistema, aos teus pais, assim, a sua mãe, o seu pai, assim, que me trouxeram vocês para esse caminho, para esse caminhar. Gratidão a todos que estão assistindo, que vão assistir. E qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato com nós. Nós vamos ficar gratos em ajudar. Até mais. Até outro dia. Beijo, Marli. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.